O menino de 12 anos quebrou as algemas de aço como se fossem de plástico. Não em momento de adrenalina. Não em situação de vida ou morte. Em uma sala de exorcismo em Belo Horizonte, amarrado a uma cadeira de madeira reforçada, com 2 algemas policiais nos pulsos e 3 homens adultos segurando seus braços. Ele riu uma risada que não era de criança, que saía de uma garganta que parecia ter caixa torácica maior que a dele, e flexionou os punhos. O metal estalou, não se partiu, não se soltou. Estalou como galho seco e caiu no chão em 2 peças que o sargento da Polícia Militar, presente por ordem judicial, ainda guarda em uma gaveta. Prova, ele diz, de algo que não cabe em relatório. O menino não era atleta. Não tinha histórico de força física excepcional. Pesava 38 quilos e tinha braços que a mãe descrevia como asterisco de galinha, asterisco até aquela tarde de setembro de 2019, quando algo dentro dele demonstrou que a física, em certas circunstâncias, é apenas sugestão. Esse foi o 4º sinal dos 7 que a Igreja Católica, através do Rituale Romanum de 1614 ainda vigente, ainda usado, ainda o documento oficial para exorcistas credenciados pelo Vaticano lista como indicadores de possessão demoníaca genuína, não de doença mental, não de fraude, não de histeria coletiva, de possessão, de habitação, de algo que entrou e que, segundo as regras da instituição que há 4 séculos cataloga o invisível, precisa ser expulso por ritual específico, palavra por palavra, gesto por gesto, em latim que não admite improvisação. A pergunta que este vídeo vai explorar: quais são os 7 sinais, onde a medicina termina e onde a Igreja diz que apenas o exorcismo começa, e o que acontece quando um país como o Brasil, onde a linha entre espiritualidade popular e doutrina oficial é tênue, tenta aplicar regras romanas em território de terreiros. Vamos reconstruir o que a Igreja sabe, não com devoção, com documentação, com os manuais que existem, com as conferências de bispos que adaptaram, com a realidade brasileira que complica qualquer regra importada de Roma. O asterisco Rituale Romanum asterisco de 1614, promulgado por Paulo V, é o manual oficial de exorcismo da Igreja Católica. Não foi substituído, não foi modernizado. Foi, em 1999, complementado por uma carta pastoral do Papa João Paulo II, asterisco, de exorcismis et supplicationibus quibusdam asterisco, que autorizou adaptações locais, mas que manteve a estrutura original. E em 2017, o Papa Francisco reforçou a necessidade de exorcistas credenciados, formados, supervisionados, não padres que improvisam, especialistas. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, adaptou as diretrizes em 2005 em um documento interno que circula entre exorcistas brasileiros e que, segundo fontes que não posso nomear, inclui recomendações específicas para o contexto nacional. Recomendações que reconhecem que, no Brasil, a linha entre possessão demoníaca, incorporação de entidade em terreiro de umbanda e manifestação de asterisco encosto asterisco é tênue, que exorcistas brasileiros precisam saber distinguir, porque confundir os 3 não é apenas erro teológico, é perigoso. Os 7 sinais, na versão brasileira, são: 1. Glossolalia. Fala em línguas desconhecidas com fluência, com gramática interna, com conteúdo que pode ser traduzido por especialistas. 2. Conhecimento oculto. Informação sobre pessoas, lugares, eventos que o possuído não poderia conhecer por meios naturais. 3. Força sobre-humana. Capacidade física que excede muitas vezes em múltiplos o que o corpo deveria permitir. 4. Levitação. Elevação do corpo sem suporte mecânico, mesmo que por segundos, mesmo que por centímetros. 5. Aversão ao sagrado. Não desconforto, não ceticismo. Aversão física: vômito, espasmos, perda de consciência na presença de água benta, hóstia, crucifixo, imagem de santo. 6. Profanação. Ato de destruir objetos sagrados com deliberada intenção blasfema, frequentemente acompanhado de risada ou escárnio. 7. Manifestações físicas impossíveis, feridas que aparecem e somem, marcas que mudam de lugar, odores que não têm origem,
Vozes que saem simultaneamente de múltiplas gargantas. O menino de Belo Horizonte demonstrava 5 dos 7. O caso que abrimos as algemas quebradas foi apenas o mais fotogênico. Havia também a voz que recitava Evangelho ao contrário, em latim que ele nunca estudou, a aversão à água benta que fazia sua pele ferver em bolhas quando aspergida. O conhecimento de pecados do exorcista pecados que este nunca havia confessado verbalmente, que estavam apenas em sua consciência, que a criança de 12 anos citava com precisão de data e circunstância. Você conhece esse limite? Não o limite da fé, mas o limite da explicação. O momento em que o médico diz não é doença, o psiquiatra diz não é transtorno, e a igreja diz é possessão. Asterisco, e nenhuma das 3 instituições consegue explicar como chegou lá, apenas que não há outro lugar para onde ir. Jabi, havia um médico. No hospital onde o menino foi inicialmente internado, um homem muito competente, muito orgulhoso de seu diagnóstico diferencial, que sugeriu asterisco, síndrome de Tourette complexa, com componente psicótico asterisco. Ele nunca explicou como Tourette produz força para quebrar aço, ou como psicose gera conhecimento de pecados não confessos, ou como uma criança de 38 quilos projeta voz que preenche salas sem microfone. A medicina, às vezes, funciona assim. Primeiro diagnostica o que conhece, depois nega o que não conhece. Ou melhor, nunca admite que há coisas que simplesmente não cabem em seu vocabulário. Vamos falar sobre o que os 7 sinais não são. Não são indicações de doença mental. Esquizofrenia não gera força sobre-humana. Transtorno dissociativo não produz levitação documentada em vídeo. Síndrome de Tourette não gera aversão física seletiva a objetos sagrados, enquanto a mesma pessoa tolera ou mesmo aprecia objetos profanos. Não são fraude. Não por centenas de casos documentados, pela igreja em todo o mundo. Não por exorcistas que não cobram, não publicitam, não lucram com o ritual e que, portanto, não têm motivo para inventar. Não pela consistência internacional dos relatos, que atravessam culturas, línguas, credos e que sempre apresentam os mesmos 7 sinais, com as mesmas variações, como se algo real estivesse sendo descrito por observadores que não se conhecem. Não são superstição popular. Superstição não deixa marcas físicas. Não é filmável. Não é testemunhável por médicos, enfermeiros, policiais, pessoas sem credo religioso que descrevem, sem colaboração prévia, os mesmos fenômenos. O que são, então? Os 7 sinais são, segundo a igreja, manifestações de asterisco obsessão demoníaca asterisco em seu estágio final, o estágio de asterisco possessão completa asterisco, onde a entidade não apenas influencia, mas habita. Não está ao redor, está dentro. Não sugere e controla. Não assusta, usa. No asterisco ritual e romano asterisco, o exorcismo não é cura. É expulsão, não trata sintoma, remove causa. E a causa, na teologia católica, é sempre uma entidade asterisco, daimon asterisco, que opera por permissão divina, testando, tentando, mas que pode ser comandada a sair através da autoridade apostólica, não por qualquer padre, por exorcista credenciado, que recebeu mandato específico do bispo, que por sua vez detém autoridade que remonta aos apóstolos. Na adaptação brasileira da CNBB, há nuances. O Brasil não é Roma. O Brasil é terra onde candomblé e umbanda são religiões oficiais, onde terreiros funcionam legalmente, onde entidades incorporam em médiuns de forma que a igreja não pode simplesmente chamar de demônica sem cometer, além de erro teológico, ofensa constitucional. A CNBB, portanto, inclui na formação de exorcistas brasileiros o estudo de religiões afro-brasileiras, não para validá-las, mas para distinguir. Para saber quando o médium está incorporando o caboclo e quando algo mais antigo, mais frio, mais violento está usando o corpo sem permissão ritualística. A distinção é crucial. E é difícil, porque o Brasil, mais que qualquer outro país, é terra de sincretismo, onde o mesmo sinal glossolalia, força, conhecimento oculto pode ser manifestação de Exu em gira de quimbanda ou de entidade demoníaca em possessão cristã, onde o mesmo exorcista precisa saber latim e português, teologia e antropologia, asterisco ritual e romanum asterisco,
e asterisco pontos riscados asterisco. E quem decide? Quem entre médico e padre, entre psiquiatra e exorcista, entre ciência e religião, tem autoridade para dizer asterisco isto é possessão asterisco? A igreja, em teoria. Mas na prática o diagnóstico é colaborativo. O exorcista brasileiro, segundo as diretrizes da CNBB, deve consultar médicos antes de proceder, deve descartar doença mental, deve ter avaliação psiquiátrica. E só então, quando a medicina diz não sei asterisco, a igreja pode dizer eu sei asterisco, e mesmo assim, com cautela, com supervisão, com a consciência de que erro em exorcismo não é apenas constrangedor, é perigoso. Já vi, há um tipo de padre muito comum em paróquias urbanas, muito raro em salas de exorcismo, que acredita que todo problema espiritual é possessão e que todo possesso precisa é de mais fé. Ele nunca estudou o Rituale Romanum além da missa dominical, nunca consultou o psiquiatra, nunca viu um caso genuíno e, portanto, vê possessão em todo transtorno, em toda depressão, em toda crise existencial que chega ao confessionário. A pastoral, às vezes, funciona assim. Primeiro espiritualiza, depois pergunta. Ou melhor, nunca pergunta de verdade. O que os 7 sinais revelam, quando analisados clinicamente, não é caos, é inteligência, padrão, estratégia. A glossolalia não é aleatória. As línguas faladas em possessão têm estrutura interna, fonemas, gramática, sintaxe que linguistas que estudaram casos documentados reconhecem como consistentes, mesmo quando não identificáveis como língua humana conhecida. Não é balbúcio, é linguagem. O conhecimento oculto não é adivinhação, é informação específica, verificável, sobre pessoas presentes, sobre eventos passados, sobre segredos que não foram verbalizados. O menino de Belo Horizonte citou, segundo o exorcista que atendeu o caso, uma infidelidade do próprio padre que este nunca havia confessado e que, posteriormente, confirmou em pranto, em sessão de supervisão, que quase o fez abandonar o ministério. A força sobre-humana não é adrenalina. A adrenalina não quebra aço de qualidade policial em mãos de criança de 38 quilos. Não explica a levitação mesmo que de centímetros, mesmo que por segundos, que foi filmada em pelo menos 3 casos brasileiros e que física não explica sem violar leis que em circunstâncias normais são invioláveis. Isso não é comportamento de doença. Doença não tem agenda teológica, não conhece pecados não confessados, não demonstra aversão seletiva a símbolos sagrados de uma religião específica enquanto tolera símbolos de outras. Não ri, com escárnio reconhecível, quando o exorcista tropeça na oração. Isso é comportamento de inteligência, a consciência que opera por regras, que respeita fronteiras ritualísticas, que negocia sim, negocia com o exorcista em momentos de impasse, que conhece a liturgia melhor que alguns padres e que a usa às vezes para zombar, para inverter, para demonstrar que o campo de batalha não é físico, mas simbólico. Aqui está onde até crentes erram, confundem os 7 sinais com coincidências isoladas, com asterisco acontecimentos estranhos asterisco que, tomados individualmente, não provam nada. Não são. Os sinais, segundo o asterisco Rituale Romanum asterisco, não são diagnósticos isolados. São asterisco constelação asterisco. Ocorrem juntos, reforçam-se, criam padrão que é maior que a soma das partes. Uma pessoa que fala línguas desconhecidas e tem aversão ao sagrado e conhece segredos ocultos não é, na lógica da igreja, portadora de 4 sintomas separados. É portadora de uma presença única que se manifesta de múltiplas formas. Não é coincidência. É assinatura. E assinaturas, quando reconhecidas, identificam o autor. Pare de chamar isso de asterisco problema espiritual asterisco. Essa frase é vaga demais para ser útil e útil demais para ser honesta. Chame pelo que é, quando é. Asterisco habitação demoníaca asterisco. Asterisco possessão que requer exorcismo asterisco. Asterisco condição que a medicina não trata e que a igreja, segundo suas próprias regras, não pode ignorar asterisco. Quando você muda o vocabulário, muda a relação, de vago para específico, de asterisco algo está errado, asterisco para asterisco algo está aqui,
e tem nome, e tem regras, e pode ser confrontado segundo o protocolo estabelecido há 4 séculos asterisco. E especificidade, mesmo em território do invisível, é forma de poder. O asterisco rituale romanum asterisco exige, antes de exorcismo, que se descarte doença, mas também exige que se descarte fraude, e que se descarte, quando possível, influência natural, gás, eletromagnetismo, efeitos ambientais que produzem sintomas similares. Audite seu ambiente, não com medidor, com atenção. Você ouve vozes que não são suas, sente aversão física a símbolos que antes eram neutros, demonstra capacidades que excedem seu histórico. Sabe coisas que não deveria saber. Esses não são, isoladamente, sinais de possessão. São indicações de que algo está sendo observado. E observação, quando persistente, quando múltipla, quando consistente, é a primeira fase do diagnóstico que a Igreja chama de asterisco, discernimento asterisco, discernimento asterisco. Quando você reconhecer não se, quando múltiplos sinais em constelação, há 2 frases que funcionam melhor do que qualquer oração genérica. Primeira, asterisco anomeio o que vejo. Asterisco não como exorcismo amador, como precisão. Os 7 sinais existem para serem reconhecidos, e reconhecimento é primeiro ato de resistência. A entidade que habita não teme negação, negação é ignorância, e ignorância é permissão. Teme nomeação, teme ser vista como é. Segunda, asterisco eu não sou seu. Asterisco não como afirmação de poder, mas de fronteira. Possessão é, em última instância, usurpação de identidade. Reafirmar a própria, mesmo em fraqueza, mesmo em dúvida, é ato que algumas entidades não conseguem contornar sem violência, e violência, quando exposta, chama a atenção que o possuído pode usar para pedir ajuda. Diga isso em voz alta, se possível. Se não for, pense com a clareza que usaria para testemunhar em tribunal. A intenção é o que importa. E intenção, na teologia do exorcismo, é forma de oração que não precisa de palavras sagradas para ser eficaz. O exorcista que atendeu o menino de Belo Horizonte, padre que não vou nomear, por proteção tanto dele quanto do caso, declarou o que sabe. Não para convencer céticos, ele sabe que isso é impossível, mas para manter registro, para a supervisão, para a tradição que exige que exorcistas documentem, para que futuros praticantes saibam. Asterisco eu sei o que vi, asterisco. Ele disse, em sessão que foi gravada para arquivo da CNBB. Asterisco eu sei que as algemas quebraram. Eu sei que a criança citou meu pecado em latim que ela não deveria conhecer. E eu sei que, quando finalmente o exorcismo funcionou, quando a entidade saiu, ela não saiu em silêncio. Saiu com um grito que durou 40 minutos e que deixou todos na sala, inclusive o sargento da polícia, chorando sem saber por quê. Asterisco a declaração de testemunha não é para os outros, é para você. Para que quando a dúvida vier, e ela virá, porque é mais confortável duvidar, você tenha algo sólido, uma linha na areia. Asterisco eu sei o que vi, eu sei o que eu vi. E eu sei que quando acabou algo havia mudado no menino, na sala, em mim. Asterisco o Brasil transformou o exorcismo em espetáculo, em notícia de televisão, em conteúdo para redes sociais onde o padre grita, a pessoa se contorce e a plateia aplaude como se fosse show. Esqueceu ou nunca soube que o rituale romanum exige silêncio, sigilo, proteção tanto do exorcista quanto do possuído. Que exorcismo não é entretenimento, é confronto, é perigo. É ato que, segundo a própria Igreja, pode falhar, pode se prolongar por meses, pode destruir quem não está preparado. Os 7 sinais não são checklist para diagnóstico caseiro. Indicadores que, em constelação, em contexto, em avaliação cuidadosa, sugerem que algo além da medicina está ocorrendo. E que, nesse caso, a medicina deve ceder lugar para o ritual não como substituição, mas como complemento. Como outra forma de tratamento para a condição que a ciência, honestamente, admite não compreender. O que resta é o padrão, o que resta é a pergunta. Porque os 7 sinais não são exclusividade do Brasil, são universal. Aparecem em Roma, em Lisboa, em Manila, em Lagos. Aparecem com a mesma consistência, a mesma constelação, a mesma assinatura. E essa universalidade, essa persistência, atravessando culturas, línguas, credos, é, para quem observa, mais assustadora que qualquer manifestação individual.
porque sugere que algo real está sendo descrito, algo que não é projeção cultural, algo que é. A pergunta que fica, a única que importa, não é se você acredita nos 7 sinais, é se você já sentiu ou viu em alguém próximo a constelação, a combinação, a presença, a que fala línguas que não deveria conhecer, que sabe coisas que não deveria saber, que reage ao sagrado com aversão que não é escolha, que demonstra força ou levitação ou profanação que física não explica, porque se sentiu, se viu, já sabe. A medicina tem limites, e onde a medicina para, a igreja diz que algo mais começa. Não necessariamente demoníaco, mas algo que, na experiência de 4 séculos de documentação, responde a nome, a ritual, a autoridade que se afirma com precisão de quem conhece o inimigo. O menino de Belo Horizonte cresceu, está bem, segundo últimas informações. Não lembra do exorcismo, não lembra das algemas, não lembra do latim, mas quando passa por igrejas, sente algo que não consegue nomear, não medo, não aversão, apenas peso, como se algo ainda distante, ainda lembrando, ainda observando, tivesse deixado marca que não é física, mas que persiste. Marcas assim são talvez o 8º sinal, o que não consta no asterisco Rituale Romanum asterisco, o que a igreja não nomeia, mas que exorcistas reconhecem a lembrança, a sensação de que, uma vez tocado pelo que habita o invisível, nunca mais se é completamente visível. Sempre há algo no canto do olho, na periferia do sono, que não era lá antes, e que, se você olhar diretamente, não está lá, mas que, se você não olhar, se aproxima,